Lua minguante no signo de Leão, dia 12 de novembro de 2025, às 2 horas e 29 minutos a 20 graus e 5 minutos do signo de Leão. Essas vibrações vão estar ativas até o dia 20 de novembro de 2025. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a lua minguante no signo de Leão, que encerra a lunação de Libra. E em primeiro lugar, o que é uma lua minguante? A lua minguante, ela encerra o ciclo lunar. Ela marca o período um período de maior reflexão, de revisão, e é realmente o encerramento. É o encerramento, nesse caso aqui, da alunação de Libra, como eu falei ali agora há pouco. Então, após a expansão da lua cheia, essa fase ela convida a desacelerar e avaliar o que funcionou e o que não funcionou nesse período aí de 4 semanas. É ideal para liberações, curas, perdões e conclusões, preparando energeticamente para o novo ciclo. Que novo ciclo é este? A próxima lua nova, que vai acontecer no signo de Escorpião no dia 20 de novembro. Então, nós temos essa semana para dar uma reavaliada em algumas situações das nossas vidas. E eu trouxe aqui o mapa, então, da lua minguante, aqui com os aspectos, alguns deles eu escolhi, não dá para falar sobre todos os aspectos, vocês sabem, eu sempre comento isso com vocês. Aqui está a lua em Leão e aqui está o sol em Escorpião. E o tom dessa lua minguante vai ser um tom emocional em função da lua estar em Leão. E a lua, estando em Leão, ela vai trazer para a gente uma semana onde o nosso emocional vai estar mais intenso. Nós podemos nos sentir mais criativos e mais voltados à nossa autenticidade. As pessoas vão estar voltadas à autenticidade pessoal. E o signo de Leão, como a gente sabe, é o signo do coração e da expressão genuína, né? O leonino, ele é genuinamente, ele é o rei, ele é o líder. Então, é uma semana que nós vamos precisar lidar com a questão de soltar as nossas máscaras para deixar o nosso brilho verdadeiro aparecer. E também vai ser uma semana para a gente diminuir um pouquinho a quantidade de drama que a gente faz com relação à vida, às coisas que acontecem na vida da gente, e é uma semana então para nutrir a nossa autoconfiança e nutrir uma autoconfiança mais serena, certo? Aqui eu trouxe o mapa da lua cheia e da lua minguante. Por quê? Porque eu vou falar sobre os aspectos e alguns aspectos eles estarão se repetindo. Então eu trouxe os dois aqui para dar uma comparada. Vamos continuar aqui com lua, obviamente, em quadratura com o sol, né? Aqui lua e aqui sol. Mercúrio e Marte em conjunção em Sagitário. Aqui estão eles em conjunção em Sagitário. Mercúrio está em oposição a Urano, aqui o Marte também está em oposição a Urano, o Marte está em trígono com Netuno, fazendo esse trígono aqui com Netuno, o Marte também está em sextil com Plutão, que é um aspecto bastante harmonioso, de muita potência, de muito poder. O Júpiter está aqui em trígono com o Saturno, então aqui está o Júpiter em sextil com Saturno, que é um aspecto bastante harmonioso também. O Júpiter está em oposição com Plutão, e aqui a gente tem que ter um certo cuidado, e o Saturno está em conjunção com Netuno. Aqui os dois estão no signo de Peixes. Então, é sobre esses aspectos que nós vamos falar a partir de agora, certo? Vamos começar falando dessa tensão, essa tensão da quadratura, vamos voltar aqui, ó, dessa tensão da quadratura entre a Lua e o Sol. A gente vai começar falando, né? Porque a Lua, ela representa para nós o desejo, uma Lua em Leão, né? O desejo de autoexpressão e o desejo também de ser visto.
oposto. E o Sol em Escorpião, ele vem representando para nós essa semana uma necessidade, essa semana não, né? O Sol já está em Escorpião há mais tempo. Então, com essa questão de estar junto aqui nessa lua minguante, é uma necessidade de transformação emocional profunda, vai se juntar com o desejo de autoexpressão e de ser autêntico, mas em uma quadratura. Então, essa quadratura entre a Lua e o Sol, ela pode criar conflitos entre nós nos mostrarmos ao mundo ou nos escondermos, entre nós controlarmos o nosso ambiente e confiar no todo, confiar em que as coisas realmente possam acontecer e sem tanto controle. O conflito entre o orgulho em excesso e a entrega aos relacionamentos e às situações de vida que nós estaremos vivenciando. Então, essas situações, elas podem desafiar o nosso ego, forçando-nos a lidar com emoções mais intensas essa semana. E a cura pode vir como, pessoal? Se nós sintonizarmos com o processo no sentido de curar o que precisa ser curado. A cura pode vir, pode acontecer quando nós abrirmos realmente o nosso coração para a nossa vulnerabilidade. Não esconder que nós sim temos sentimentos de insegurança, temos sentimentos de falta de confiança em nós mesmos. Não esconder isso atrás de uma prepotência ou de um orgulho exagerado, né? Então, abrirmos o nosso coração para a nossa vulnerabilidade e permitirmos que a luz ilumine nossas sombras. Então, pessoal, é um convite para integrar o poder e a humildade, a coragem e a sensibilidade, transformando a necessidade de reconhecimento em autoconhecimento mais profundo, em autoconhecimento mais intenso. Então, é uma semana que, através do autoconhecimento, a gente consegue atuar de forma mais intensa com o nosso poder, mas com poder com humildade e não poder com prepotência. E aspectos que a gente encontra aí, né? Mercúrio não é um aspecto, né? É uma localização. O Mercúrio e o Marte estão em Sagitário, como eu tinha mostrado ali para vocês. Aqui estão eles, juntinhos no signo de Sagitário. E eles juntinho no signo de Sagitário, nossa semana vai ser, e ela já está sendo, né, porque ela vem desde a lua cheia, de agilidade mental. Então, 2 semanas aí de agilidade mental, de paixão pelas nossas ideias, de uma verbalização mais intensa, nós comunicando mais, falando mais aquelas coisas que a gente precisa falar para as pessoas, né? E as palavras, elas têm um fogo, óbvio, né? Elas têm uma potência maior, porque é Sagitário, né? Então, elas tanto podem inspirar, quanto elas podem ferir, isso a gente tem que cuidar. E o nosso impulso vai ser por defender as nossas crenças com mais intensidade e o nosso pensamento, obviamente, vai ficar muito mais rápido e nós estaremos muito mais francos e diretos essa semana. Então, essa conjunção, como é Sagitário, ela vai sugerir para nós que nos comunicarmos com propósito e sabedoria é essencial desde a lua cheia, né? É essencial nos comunicar com propósito e sabedoria. Nessas últimas 2 semanas está sendo necessário para nós. Pode haver impulsividade, mas também grande potencial de clareza e direção espiritual quando o foco está em crescimento e não está em obrigar as pessoas a fazerem aquilo que nós pensamos que é ideal para que elas façam, certo? Então, vamos aí com alguns aspectos desafiadores que envolvem Urano, que é o Mercúrio oposição Urano e Marte oposição Urano, como eu tinha mostrado ali para vocês. Então, Mercúrio oposição Urano, nós obviamente, né, tem aspectos harmoniosos, mesmo que seja uma quadratura, que é um aspecto desafiador, né? A gente pode buscar os aspectos harmoniosos. E entre os aspectos harmoniosos que a gente pode buscar,
estão os insights súbitos e as mudanças inesperadas no nosso pensamento que podem ocorrer. E também uma tensão, né? Uma tensão emocional e uma necessidade de liberdade. Marte é o regente dos signos de Áries, né? Marte traz para nós aquela questão de sermos mais independentes, mais autônomos, em oposição com Urano. Se nós conseguirmos controlar os excessos, nós poderemos aproveitar as oportunidades que surgem para nós buscarmos uma liberdade maior durante essas últimas 2 semanas. Então, essa oposição de Marte com Urano, ela vem pedindo, ela vem sugerindo para a gente soltar velhas formas de pensar e agir, para a gente abrir espaço para caminhos mais autênticos nas nossas vidas. E isso tanto as pessoas podem optar por fazer, quanto podem optar por não fazer e continuar agindo exatamente como agem e atraindo os mesmos resultados, reclamando das mesmas coisas por não conseguirem soltar velhas formas de pensar e agir. E aqui, no Mercúrio em oposição com Urano, esses aspectos eles aumentam a instabilidade mental. Então, tem aspectos positivos nessa oposição, mas aumenta a nossa instabilidade mental e emocional, que não é muito positivo, que a gente tem que cuidar. Então, Urano ele vai despertar nossa vontade de romper com os velhos padrões aqui também, por isso que algumas rupturas vão ser necessárias nessas últimas 2 semanas, nesses últimos 15 dias, e as rupturas vão ser necessárias, né? E pode haver impaciência, mas é importante agir com mais consciência. Nós temos aspectos harmoniosos que estão nos ajudando desde a lua cheia e que vão continuar nos ajudando nessas questões de impulsividade e de impaciência, certo? E aqui nós já temos 2, né? Uma energia marciana, mas no sentido bastante harmonioso, bastante positivo. Esses 2 aspectos aqui, do Marte trígono com Netuno e do Marte sextil Urano, eles suavizam as tensões anteriores, favorecendo a ação inspirada e transformadora. É um momento excelente para curar as nossas feridas, as feridas do nosso ego e agir com sabedoria emocional. Então, o Marte trígono Netuno, ele vem trazendo assim uma intuição maior, mais empatia e sensibilidade espiritual. Ele nos ajuda a transmutar impulsos em compaixão e propósito. Então, eles vão nos ajudar com aqueles aspectos desafiadores que eu falei ali há pouco. O Marte sextil Plutão traz para nós uma força interior e um poder de regeneração incríveis e uma capacidade de direcionar a nossa energia com consciência e profundidade. Isso é muito positivo. E mais alguns aspectos harmoniosos nos ajudam aqui a lidar com aqueles aspectos desafiadores, né? Que é o Júpiter trígono com Saturno, que traz uma estabilidade e um senso de direção muito firmes para nós. E vai ser nesses últimos 15 dias, estão sendo dias para materializar ideias com realismo e fé. Mas a oposição aqui do Júpiter com Plutão, que também já está acontecendo desde a lua cheia, então temos aí 15 dias com esse aspecto bastante desafiador. Ele vem nos alertar para os excessos, tanto os excessos de confronto de poder, quanto trazendo uma necessidade muito grande de nós trabalharmos a nossa humildade, diante dos processos de transformação e diante de tudo que acontece no nosso entorno. Nós temos que ser humildes, senão nós vamos ficar extremamente prepotentes e extremamente arrogantes nesses últimos 15 dias. A gente pode estar notando nas pessoas ao nosso redor também. Então, o equilíbrio nesses últimos 15 dias, para mais essa semana, mais um pouco, o equilíbrio está em usar o crescimento de forma responsável, sem cair em manipulações ou disputas de poder. Então, as pessoas podem estar manipulando, jogando, disputando controle, disputando poder, e, na realidade, o que nós temos que fazer é sermos mais humildes e usarmos aqueles outros aspectos harmoniosos para
conseguirmos lidar com os desafiadores. E aqui tem um aspecto harmonioso maravilhoso que vai nos ajudar com esses agora que eu acabei de falar, que é a conjunção do Saturno com Netuno. Então, essa conjunção ela vai trabalhar a nossa disciplina com compaixão. E aqui, disciplina, estrutura e compromisso com as coisas que são tangíveis, que nós podemos pegar, que nós podemos apalpar, o chão que nós estamos pisando, com compaixão, que traz para nós aquela sensibilidade e a transcendência espiritual. Então, a conjunção Saturno-Netuno é de natureza espiritual, mas também de natureza coletiva, que é o Saturno. Ela fala da materialização de ideias e da busca por um sentido mais profundo para o trabalho, a fé e os compromissos que a gente tem aí nos últimos 15 dias, e essa conjunção ela já está durando mais tempo, então nós temos aí a oportunidade de concretizar realmente nossas mudanças e estruturar de forma mais positiva e ter mais compromisso com as coisas, mais coisas que são palpáveis, coisas que são tangíveis. E para finalizar, uma síntese energética dessa semana aí, né? É uma semana para a gente encerrar ciclo, para a gente tentar se libertar dos controles, para a gente agir com mais consciência. Então, esta é uma lua minguante de desapego do orgulho, cura do ego e reconexão com o coração verdadeiro. O céu traz tensões que impulsionam mudanças, mas também aspectos que favorecem a inspiração e a regeneração. Uma lua que traz tensões transformadoras entre o desejo de brilhar e a necessidade de curar o oculto, curar aquilo que está mais profundamente escondido dentro de nós, que mora lá no nosso inconsciente. Então a gente pode rever como é que a gente está se expressando essa semana, se nós estamos nos expressando a nossa luz e o nosso poder pessoal de maneira harmoniosa, ou se nós estamos sendo prepotentes. Nós podemos rever essas questões essa semana. Nós podemos deixar ir, né? Porque o Sol está em Escorpião. Então, o que ainda é movido por vaidade, controle ou medo de rejeição, nós podemos desapegar disso e deixar ir. E podemos transformar a dor em sabedoria e o orgulho em autoconfiança serena. Ok, pessoal? Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês da Lua Minguante em Leão, que acontece dia 12 de novembro de 2025, às 2 horas e 29 minutos, a 20 graus e 5 minutos do signo de Leão. Quem tem o seu mapa à mão, vai lá e olha qual é esse grau, onde está esse grau 20 graus e 5 minutos do signo de Leão, que a ênfase vai se dar ali naquela casa. Quem ainda não fez o seu mapa e quer alguma orientação sobre mapa astral, o contato está aqui na descrição do vídeo, meu telefone está ali, manda um WhatsApp para mim que eu mando para vocês as orientações, certo? Então, por enquanto era isso, gratidão infinita, infinita, infinita para quem está me acompanhando, para quem está curtindo os meus vídeos, para quem está deixando um comentário, para quem está deixando um like, compartilhando e indicando meu canal para as outras pessoas. E é super importante deixar um like, porque o like, eu sei que não são todas as pessoas que chegam até o fim do vídeo ouvindo o vídeo, mas é super importante deixar um like, porque o YouTube entende que o vídeo ele é relevante, pelo menos para algumas pessoas, e ele passa a distribuir para mais pessoas. E aí vocês me ajudam bastante, ok? Então, grande abraço, por enquanto era isso, até mais.